Estamos iniciando aqui pela TV FIB, canal universitário, mais um Generalidades Bauru. No programa de hoje, entrevistas com o presidente da Indurb, Carlos Barbieri, para falar um pouco sobre as infrações de trânsito no perímetro urbano. E também uma entrevista com o escritor Blasco Pérez Rego. Voltamos em instantes. Procurando emprego? O emprego procura por você. O Liceu Noroeste está com matrículas abertas e oferece cursos técnicos em diversas áreas com profissionais qualificados. Então não perca tempo, faça Liceu Noroeste. Ensino para a vida toda. Pós-graduação FIB, muito mais peso para o seu currículo. 17 cursos em 6 áreas, com conteúdos exclusivos e professores renomados. www.fibbauru.br. Procurando emprego? O emprego procura por você. O Liceu Noroeste está com matrículas abertas e oferece cursos técnicos em diversas áreas com profissionais qualificados. Então não perca tempo, faça Liceu Noroeste. Ensino para a vida toda. Voltamos com o nosso Generalidades Bauru, aqui pela TV FIB, canal universitário. Nossa primeira entrevista é com o Carlos Barbieri, que é presidente da Indurb, falar sobre os problemas do trânsito na cidade, particularmente a questão que envolve aí os azuizinhos. Barbieri, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Prazer é meu. Barbieri, primeira coisa eu gostaria de perguntar o seguinte: quais são as infrações mais comuns aí detectadas pelos azuizinhos na cidade? Olha, a gente tem uma grande quantidade de infrações ainda por estacionamento irregular em locais não permitidos, estacionamento regulamentado, mas estacionamento de forma errada. Uma grande quantidade também, infelizmente, de ultrapassar o sinal vermelho, no caso, atravessar o cruzamento em momento proibido, no caso, enquanto tiver os semáforos ainda proibindo essa passagem. Então nós temos, e o excesso de velocidade ainda que tem, as pessoas já se acostumaram com uma velocidade menor, mas ainda nós temos algumas pessoas que são contra e acabam causando uma infração de trânsito aí quando ultrapassam o limite. Então nós temos essas 3 infrações, daí seguida por telefone celular. O que mais nós temos de infrações mais constantes? Acho que são essas, São né? essas mesmo. São essas. Agora, frequentemente vocês fazem algum levantamento, tipo assim, vocês ficam meio que na espreita cuidando de algumas coisas, assim, para fazer uma verificação sem multar a pessoa, até para detectar quantas infrações são cometidas. Fala de algum desses trabalhos que vocês fizeram. Então, nós fizemos um trabalho... Qual o resultado? Por exemplo, principalmente quando se implanta uma sinalização nova em algum ponto. Então nós temos o cruzamento da Rua Cuba com a Castelo Branco, que foi o penúltimo semáforo que nós colocamos, né? E também nós tivemos da Campos Sales com a José de Alencar. Então nesses 2 casos, quando se instala um equipamento novo, e principalmente na Cuba, onde envolvia um semáforo de pedestre com botoeira, e os motoristas estavam acostumados a fazer a conversão à esquerda na própria avenida, e hoje eles têm que contornar a quadra para poder cruzar Castelo Branco. Então, durante uma semana, mais ou menos 10 dias, nós ficamos nesse cruzamento, informando as pessoas, panfletando, informando o pedestre de como operar a botoeira do semáforo para abrir e poder passar.
Então, nesse momento, nessa semana, 10 dias que ficam nesses cruzamentos, nós não autuamos. Né? E a partir desse momento, então, é feita uma fiscalização bem intensiva, porque nós sabemos também que, infelizmente, se o motorista não tiver alguma penalidade, ele vai infringir a legislação de trânsito e vai cometer os absurdos que nós temos. Então, nós temos que agir. Então, faz-se um período de experiência ali naquele cruzamento, informando bastante o motorista. A partir, então, de uma semana, 10 dias, se começa a fiscalizar como um cruzamento comum, sem nenhum tipo de vamos dizer assim, de desculpa no caso do motorista estar agindo com uma infração de trânsito. Fora esse momento que, na implantação de uma nova sinalização, a Indurb não faz nenhum tipo de, vamos dizer assim, de informação sem autuação. Por quê? Principalmente porque o agente, quando ele está investido da sua autoridade de agente perante a legislação brasileira, Código de Trânsito Brasileiro e suas regulamentações, ele não pode simplesmente ver uma infração, presenciar uma infração e não preencher o auto de infração. Por quê? Porque ele estaria prevaricando, ele estaria cometendo, né, legalmente, eu acho que tem uma boa discussão em cima disso, o mesmo crime que a pessoa, ou crime não, né, no caso, uma infração que a pessoa estaria cometendo. E ele estaria prevaricando e cometendo um crime, então. Então, nesse caso, o agente ele é obrigado pela investidura, enquanto agente de trânsito, posicionado no seu trabalho, de autuar. Então, se tiver alguma pessoa que passar na frente de um agente de trânsito e cometer alguma infração, certamente será autuado. Porque o agente ele não deixa de ser agente de trânsito nesse momento, a não ser numa operação específica. Certo. Agora, muito se falou aí, vereadores, população em geral, falou da chamada indústria da multa, né? Muita gente fala, eu estava em tal lugar, aí fui multado em Bauru, nem estava na cidade, não sei o que e tal. Por que acontece isso, por exemplo, essas reclamações? Então, basicamente porque as pessoas não gostam de ser fiscalizadas, né? Eu venho da área de fiscalização, trabalho com fiscalização desde 2002, praticamente, né? E todas as áreas que envolvem a fiscalização, seja a área ambiental, que eu vim da área ambiental, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, até a fiscalização municipal, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e até nas fiscalizações de trânsito da indústria. Então, eu venho trabalhando com fiscalização ao longo dos últimos anos. Então, eu já sei como que é o comportamento das pessoas. As pessoas não gostam de ser fiscalizadas, reclamam quando são fiscalizadas e, principalmente, quando elas são punidas na frente de algum ente. Principalmente no caso de um filho presenciando um pai sendo autuado e o policial ou o agente de trânsito entregando aquela autuação para o motorista, no caso, com uma criança do lado. Essa atitude, o motorista se revolta, porque ele não gosta de ser punido, principalmente na frente do seu filho. Mas, infelizmente, se existem infratores, vão existir as penalidades, né? E se as pessoas cometem essas infrações e elas são conhecedoras do código, para se obter uma carteira de motorista, ela teve que passar por um determinado treinamento, por uma prova, e daí, então, capacitada, ela adquiriu sua carteira de motorista. Então, não dá para falar que o motorista não sabia da legislação. Por quê? Porque ele teve que saber para poder tirar sua carta. Então, o que acontece é que as pessoas se acomodam e às vezes, por uma facilidade do cotidiano, por causa de, às vezes, 1 minuto, 2 minutos, as pessoas acabam cometendo uma infração que podem estar levando a uma autuação. Essa autuação, além do valor em pecúnia, ter transmitido também os pontos para a carteira. E tem um texto de um sociólogo que eu acho interessante, que eu podia ler rapidinho, Edmir. Fala, a mudança só com punição. O nome desse sociólogo é Erli dos Anjos. As sociedades modernas só começam a cumprir as leis através de medidas repressivas. E isso não acontece só no Brasil, mas no mundo moderno como um todo. Há algumas décadas havia outras formas de promover as mudanças por ideologia ou outros fatores. Mas, atualmente, com uma sociedade tão fragmentada, as pessoas só mudam quando a punição a atinge diretamente, principalmente quando atinge o bolso. Como a economia é mais competitiva e as demandas individuais aumentaram, as pessoas buscam por mais válvulas de escape, como as drogas, sendo que o álcool é socialmente aceito nas sociedades. Só que isso não é culpa das pessoas, mas sim das condições em que elas vivem, cada vez com mais demandas. Então a gente vive numa sociedade onde nós temos demandas crescentes e constantes. E as pessoas, em virtude disso, às vezes relevam as normas de trânsito, e o único jeito de lembrá-las que elas são obrigadas a obedecer, a cumprir, é através do bolso. E com essa demanda por recurso também, quando ela tem que tirar o recurso de uma outra fonte para pagar uma outra coisa, e tem que
disponibilizar esse recurso para pagar uma autuação, que foi uma atitude que ela teve, esse é o ensinamento que a pessoa precisa assimilar e incorporar. E lembrando, né, que isso já é provado também, que, por exemplo, pessoas que passam, motoristas que passam no radar e recebem a sua notificação de trânsito, é muito difícil essa pessoa tomar uma outra multa, ou no caso, receber uma outra autuação de trânsito no mesmo ponto. Por quê? Porque ela aprendeu, ela assimilou. E esse é o papel exatamente da fiscalização. Lembrar o motorista que ele infringiu e que ele pode ser punido. E no caso, essa infração, além da punição, ela pode estar levando a uma coisa mais grave, que seria um acidente com perdas materiais e podendo levar até a perda de vidas. Certo. Pode se passar no sinal amarelo? No sinal amarelo, pode, né? Desde que a pessoa não atravesse a faixa de retenção no momento que ele mudou para o vermelho. Por exemplo, então a pessoa está vindo numa via onde existe um cruzamento semaforizado. Aquele semáforo está verde. A pessoa imprime velocidade para tentar chegar ao cruzamento. Quando ela está próxima do cruzamento, o sinal amarela. Qual que é a atitude que a pessoa deve tomar? Frear. Frear. Por quê? Porque ela está correndo o risco de, naqueles segundos em que ele passa do amarelo para o vermelho, no momento que ela estiver começando a cruzar, ela ainda esteja antes com as rodas, até de trás do carro, com a roda traseira do carro, em cima da faixa de retenção. A hora que ele avança em cima da faixa de retenção e alterou a cor do semáforo, automaticamente ele já está infringindo a legislação. Então, automaticamente está sujeito à penalidade. Então, o que acontece? O semáforo amarelo, em amarelo, ele está pedindo o quê? Atenção no motorista, vai fechar o semáforo. Então, qual que é o papel do motorista? Infelizmente, ele vai ter que brecar. Certo. Agora, como é que com relação à velocidade, não é? Ao limite da velocidade, os pardais aí que controlam a velocidade, tem alguma por exemplo, um índice aceitável de ultrapassagem da velocidade? Por exemplo, tem alguma coisa desse sentido? O que acontece assim? é o seguinte, todo equipamento, ele tem um erro e é um erro calculado, né? Isso, os radares também não são diferentes disso. Até computador, se forem ver as normas, eles possuem erros que são aceitáveis dentro do seu sistema e se trabalha com uma porcentagem de aceite. No caso dos equipamentos de fiscalização de velocidade, usa-se por norma um desconto de 7 km por hora. Isso já é todas as pessoas, que receberam um auto de infração, pode olhar lá o campo. Velocidade aferida e velocidade computada. A velocidade aferida é a velocidade que a pessoa passou. Daí faz-se o desconto desses 7 km e daí se tem a velocidade, então, que foi encaminhada à autuação de trânsito, então. Isso é padrão em todos os equipamentos de fiscalização de velocidade, né? Então, os equipamentos de fiscalização de estradas também, velocidade em estradas também dão desconto. Pode ver quem toma multa do DR também tem isso daí. Então, todos os equipamentos trabalham com um erro aceitável. Então, já se desconta daquela autuação aquela determinada quantidade de quilômetros. Um exemplo, se a pessoa uma velocidade limite de 50 por hora, se ele passar 53, ele é multado? Não. Tá. Até 57 ele não é multado. Passou a 58 é multado. Então, por isso que as pessoas hoje, quando recorrem, falam assim, mas foi só 1 quilômetro. A legislação tem procedimento que fala que 1 quilômetro poderia ser deferido. Já está fora da margem. É que já está fora do 7. Quando não havia essa imposição do desconto dos 7 km por hora, a pessoa podia argumentar, porque estava dentro dessa margem de erro. Então, na verdade, quando ela recebe, mas era 50, eu passei 2 km, eu passei 1 km. Na verdade, ela passou 8 ou 9 km por hora. Certo. Agora, vocês estão implantando na cidade alguns radares que detectam o veículo que passa no sinal vermelho. Agora, como é que fica, um exemplo é um que fica ali quase na esquina da Araújo com a Duca de Caxias. Agora, muita gente à noite, ela costuma passar no sinal vermelho, até por questão de segurança, a pessoa fica meio amedrontada com tudo que está acontecendo na cidade e tal. O que fazer nesse caso? No caso, o equipamento que está em teste, ele está em teste e ficará operando por mais uns 60 dias, mais ou menos, é um prazo total de 90 dias que vai estar operando lá, exatamente para subsidiar a empresa nos estudos e nas estatísticas do que tem acontecido nesse cruzamento. Ele é um dos cruzamentos mais importantes e mais perigosos da cidade, por isso que foi escolhido esse avanço de sinal para ser colocado lá. Esse equipamento, ele tem o papel de visualizar o cruzamento como um todo. Então, por isso que ele tem jogos de câmeras, não é simplesmente como os radares que as pessoas estão acostumadas a perceber, o vulgarmente chamado de pardal. Ele tem
posicionamento das câmeras, e as câmeras elas pegam em momentos distintos um cruzamento. Então ela pega o cruzamento lá atrás, então uma visão geral do cruzamento como está, então você pode ver se tem uma viatura da polícia ou do Corpo de Bombeiros ou mesmo o SAMU que esteja pressionando algum veículo para poder ter acesso ao cruzamento, porque eles têm preferência nesses casos com as luzes intermitentes acionadas e as sirenes também. Então as pessoas saem da frente para poder passar. E nesse caso, muitas vezes as pessoas argumentam, não, mas tinha uma viatura atrás, por isso eu passei. O controle do avanço é exatamente para isso, para provar se realmente existia, automaticamente aquela multa é cancelada. Se caso contrário, então a pessoa vai ser punida por ter avançado o sinal, porque nós temos como provar em qual posição que estava o carro, se existiam carros atrás, carros à frente, isso tudo é fácil de se visualizar. Então esse avanço de sinal veio para fazer um teste que a empresa vai estar licitando, isso aí eu acredito, né, depende também da próxima administração, que eu acredito que nós não teremos tempo para startar um processo de licitação tão complexo como é a contratação de equipamentos desse tipo. Então, provavelmente, isso aí fique para a próxima administração fazer, mas é uma necessidade iminente do município, principalmente nos cruzamentos da Duque de Caxias e Rodrigues Alves, né, é onde nós temos bastante conflito. A ideia é o seguinte, só para concluir, Ademir. Por exemplo, assim, esses semáforos, quando implantados, hoje eles funcionam em teste, então ninguém está sendo multado, serve só como estatística. Mas no caso, quando eles estiverem funcionando, a ideia é fazer, por exemplo, assim, a partir de um determinado horário, desligar aquele equipamento. Né? Então, por exemplo, a partir de meia-noite, desliga o equipamento e ele só volta a operar às 5h30, 6 horas da manhã do dia seguinte. Por quê? Porque ele tem, inclusive, essa programação. Né? Todos têm essa programação que podem estar sendo desligados e ligados automaticamente num novo período. Então, essa é a proposta que nós vamos ter, que a Indurb vai ter, desculpe, para a instalação desse equipamento na cidade. Mas agora o que eu penso é o seguinte. Então, nós tivemos uma média aí de 75 autuações por dia de avanço de sinal. Se nós tivéssemos 10 equipamentos, seriam 750 autuações por dia. Isso significa dizer que em 10 dias nós teríamos 7.500 autuações. Quem que está multando? É a Indurb? O equipamento está parado, gente. A pessoa passa no semáforo. Então não podem imputar essa culpa à empresa. A empresa está no papel dela de fiscalizar. 35 lá, né? Naquele semáforo. Só naquele ponto. Então, se a gente colocar isso para mais 30, 40 pontos que há necessidade do município, nesses pontos que eu disse, da Avenida Duque de Caxias e da Rodrigues Alves, que são os pontos bastante críticos que nós temos na cidade, temos outros também, mas esses são os dois mais críticos, onde existe maior quantidade de carro passando todo dia. Você imagina quanto nós íamos ter? Nós íamos ter 15, 20, 30 mil multas por mês. E daí iam falar que a culpa era da empresa. Então, a empresa de antemão já está avisando, né, que, infelizmente, o Bauru, em virtude do próprio comportamento dos motoristas, a empresa está sendo obrigada a partir para um equipamento desse, principalmente porque houve contestação. Os nossos agentes começaram a fiscalizar uma quantidade de 10, 12, 15 autuações, né? E as pessoas começaram a contestar se essas autuações eram verdadeiras. E agora o equipamento prova que não eram 10, não eram 15 na cidade inteira, mas sim 75 num cruzamento. Um ponto só. Então é bastante complicado. Ok, Barbieri, nosso tempo se esgotou, infelizmente. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Conosco. Veja a seguir uma entrevista com o escritor Blasco Pérez Rego. Voltamos em instantes. Procurando emprego? O emprego procura por você. O Liceu Noroeste está com matrículas abertas e oferece cursos técnicos em diversas áreas com profissionais qualificados. Então não perca tempo. Faça Liceu Noroeste. Ensino para a vida toda. Pós-graduação FIP, muito mais peso para o seu currículo. 17 cursos em 6 áreas, com conteúdos exclusivos e professores renomados. www.fibbauru.br.
Procurando emprego? O emprego procura por você. O Liceu Noroeste está com matrículas abertas e oferece cursos técnicos em diversas áreas com profissionais qualificados. Então não perca tempo, faça Liceu Noroeste. Ensino para a vida toda. Voltamos com o nosso Generalidades Bauru, aqui pela TV FIB, canal universitário, agora para falar com o escritor Blasco Pérez Rego. Blasco tem 107 livros escritos e publicados. Realmente não é para qualquer um. Blasco, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Muito obrigado, um bom dia para todos os telespectadores. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês nessa entrevista e falar de livros, de cultura. Né? É verdade, falar de cultura é sempre bom. Dentre os 7 livros do Blasco, nós temos aqui Manual do Agente de Portaria, né? Nós temos aqui o Diga Não às Drogas, né? Que, aliás, esse aqui é o último, né, Blasco? Esse é o último. Esse é o último que foi lançado. O Manual de Currículo Entrevista, do Currículo Entrevista. Agora, o grande motivo pelo qual nós o trazemos aqui, Blasco, é para falar sobre a matéria que foi publicada na revista Isto É, uma revista de circulação nacional e muito importante, né, Blasco? Certo. A Isto É está falando aqui, o advogado aposentado Blasco Pérez Rego, 75 anos, é uma celebridade na cidade paulista de Bauru. Escreveu e publicou 107 livros, sendo um deles chamado-se Manual do Porteiro, né? E essa obra foi a chave para que ele ficar aí entre os 23 candidatos à cadeira 23. Na verdade, para quem não sabe, a cadeira 23 pertenceu a Machado de Assis. Né? Machado de Assis, por sinal, nós estamos comemorando o centenário da morte dele, né? Exatamente. E depois Jorge Amado e depois Zélia Gattai. Como é que surgiu a ideia foi naturalmente a ideia de concorrer à cadeira? Eu já concorri uma vez e perdi para o Marco Maciel, que foi vice-presidente da República, né? E agora eu resolvi me candidatar novamente, porque a minha ideia é que a Academia Brasileira de Letras, ela precisa se internacionalizar. Uhum. E eu tenho muitas amizades na Europa, em Paris, na Sorbonne, porque eu morei lá. Uhum. Eu tenho amizades em Londres. A rainha da Suécia, Silvia Toledo, eu fui casado com a prima dela, sou muito amigo dela e do rei Carlos Augusto. Quando eles vêm ao Brasil, eu estou sempre com eles. E o meu afilhado é diretor-geral do Lloyds Bank em Dubai, amigo do Sheik. Os Emirados Árabes. Exatamente. Então, eu queria aproveitar todo esse conhecimento e toda essa amizade e internacionalizar a Academia Brasileira de Letras. Uhum. Essa seria a minha ideia, que eu já expus ao presidente, o senhor escritor Cícero Sandrone, né? Já por carta eu pedi a inscrição e também expliquei tudo isso a eles, né? E lá eu estou concorrendo com um livro, chama O Voo da Rosa, que são 3 histórias verídicas de amor. E esse manual do porteiro, aqui, manual de agente, eu assisti uma entrevista na televisão de uma moça entrevistando um jovem, e ela perguntou para ele: o que você sabe fazer? Ele falou: eu não sei fazer nada. Você não terminou o colegial? Terminei, mas eu não consigo entrar na faculdade do governo e a particular eu não consigo pagar, então não sei fazer nada. Foi aí que eu tive a ideia de escrever esse livro para ajudar esses jovens a arrumarem emprego. E eu já dei mais de 40 cursos gratuitos. Olha só. De agente de portaria. E tem muitos agentes de portaria trabalhando com esse livro meu, que é um livro muito vendido, né? E arrumei emprego para bastante porteiros aí, que é uma profissão boa, né? Para todos os efeitos. Exato, Agora, Blasco, qual é o segredo para escrever tantos livros, né? Você se debruça sobre essa questão. A gente começa e não para e vai embora. Agora eu tenho mais 4 livros prontos. Nossa, mas... Essa vai para 111 já. Esses 4 eu estou acabando de corrigir para mandar para a editora. Né? Eu gosto de escrever, e principalmente esses profissionalizantes que eu fiz, manual do agente de portaria, manual do frentista, manual do garçom e manual de vendas também. Tá. Tem um que é para síndico,
Quer dizer, são livros profissionalizantes para ajudar as pessoas, né? Certo. Agora, Blasco, o fato de ter saído numa revista de circulação nacional essa matéria, ajuda bastante? Ajuda. Ajuda bastante porque, como dizia o Ford, né, a propaganda é a alma do negócio, né? Tem que fazer propaganda, né? E graças a Deus, hoje, eu vendo um mês pelo outro de 450 a 500 livros. É muito, hein? É bastante. É bastante. Esse livro aqui, por exemplo, da entrevista, Manual do Currículo Entrevista, a Academia Staff, eu dou aula lá, eles dão um livro desse para cada aluno deles. Olha só. Quer dizer, e tem uma faculdade de São Paulo que já está interessada em dar esse livro também, porque o que acontece é o seguinte, não adianta o jovem ser muito capacitado e não saber fazer um currículo, uma entrevista. Não adianta nada. A capacidade dele desaparece. Né? Agora, a partir do momento que ele faz um currículo que a gente chama enxuto, bem feito, quem lê fala, é esse que eu estou precisando aqui, e manda chamar para entrevista, né? Quer dizer, já vai, é um bom caminho andado, né? Saber elaborar um currículo e saber fazer uma entrevista. É porque a gente pega um currículo aí, trabalhou na firma tal, o que fala? Só fala que não é vagabundo, né? Mas agora pega um currículo que diz, eu aumentei a produção, eu melhorei a qualidade, eu ganhei o prêmio tal, quer dizer, aí é outra conversa, né? Ô Blasco, na verdade os seus livros, além dos profissionalizantes, você tem várias vertentes, né, para se escrever, né, Blasco? Você tem o trabalho com os livros profissionais e também os livros românticos, né? Como é esse, por exemplo, o Voo da Rosa, né? Voo da Rosa, exato. São 3 histórias verídicas de amor, 2 se passam na Europa, quando eu morei lá, e uma em São Paulo. É a coisa mais linda essa história de São Paulo. É um casal de judeus, ele tinha 58 anos, ela tinha 30. Ela teve um infarto e morreu. Ele morreu 30 dias depois, morreu por amor. E o livro chama O Voo da Rosa, porque ela gostava de rosa, tinha um jardim, e ele falou, a morte dela foi como se a rosa mais linda desse jardim voasse para nunca mais voltar. E ele falou, eu agora só quero morrer e ir para onde ela foi. E 30 dias depois morreu. Uma história linda de amor. Né? Ô Blasco, só para aguçar um pouco a curiosidade das pessoas, dos telespectadores, quais são os livros que você está preparando aí? Esses 4 livros vai aí, sair que você trata de... um deles chama-se A Queda do Presidente. Por que um presidente cai? É como caiu o Collor, né? Por que ele cai? A explicação. O outro é o Manual do Sucesso 4. Porque saiu o Manual do Sucesso, eu recebi tanta carta falando do livro, elogiando, que eu escrevi o Manual do Sucesso 2, 3 e agora terminei o 4. E também tem um outro que se chama 2 vidas em luta com liberdade. É a história de 2 jovens que querem ser promotores públicos. Né? Tá. Agora, Blasco, normalmente ser escritor no Brasil é complicado, porque você tem dificuldades para publicar, para tudo. Fica caro, né? Quais são as principais dificuldades? Olha, a principal é dinheiro, capital de giro. Eu tive um vizinho de fazenda, um caipira, que dizia, doutor, a gente não tem capital de giro. E porque um livro desse, por exemplo, a gente faz o rascunho, manda digitar, manda corrigir, manda fazer a diagramação, corrige outra vez, aí tem uma pessoa que lê e cria a capa. Esse que lê e cria a capa, normalmente eles cobram por hora. 80, 100 reais por hora. Se levar 3 horas para ler o livro, né? São 200 reais. Quer dizer, então, aí soma tudo isso. Aí vai fazer a capa, o mínimo que faz é 100. Então, se ficar, digamos, 6 reais a capa, são 600 reais. Quer dizer, então precisa bastante... não é fácil. E não pode vender muito caro também, né, Blasco? Se vender caro, não vende. Blasco, obrigado pela sua... Olha, eu quem agradeço, é sempre uma honra muito grande estar aqui na TV FIB, né? E fazer entrevista com você, Ademir. Muito obrigado. Obrigado a você.
Estamos encerrando aqui pela TV FIB, canal universitário, mais um Generalidades Bauru. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência e pela preferência. Até a próxima.